Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia para vocês. Vocês sabem qual foi o último alerta que o Stephen Hawking deixou para a humanidade? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Stephen Hawking acabou de falecer, né? 76 anos, faleceu no dia 14 de março de 2018 em sua casa em Cambridge. E ele teve uma vida aí onde ele se dedicou a estudar o espaço-tempo e os buracos negros, além de trazer aí a física teórica através dos livros para as pessoas leigas, como os livros aqui, Uma Breve História no Tempo e Universo numa Casca de Nós. Eu falei bastante do Stephen Hawking em um outro vídeo que eu fiz, tá? Eu já não sei se eu publiquei ele antes ou depois desse. Dá uma olhada aqui depois na descrição ou nos cards no final. O que eu quero falar aqui é o seguinte: qual foi o último alerta que ele deixou para a humanidade? Eu sempre falava aqui no canal Assombrado que quando ele fazia as conferências dele, ele falava que a gente tinha que sumir para outros planetas porque a gente ia se autodestruir, né? A última alerta que ele deixou foi o seguinte, foi algum tempo atrás, ele falou assim, ó, alguns meses, aliás, antes da sua morte: os seres humanos devem deixar a Terra nos próximos 200 anos se quiserem sobreviver. Esse foi o último alerta que ele deu alguns meses atrás. Ele disse que a gente tem que deixar o planeta, tem que colonizar, por exemplo, Marte ou outro lugar. Por quê? Porque ele disse que a Terra poderia ser aniquilada por uma catástrofe, como o impacto de um asteroide, o avanço desenfreado da inteligência artificial ou até mesmo uma invasão alienígena. Sim, ele estava acreditando cada vez mais que existiam os alienígenas. Ele também disse que a superpopulação e nós próprios humanos, que somos hostis, poderíamos aí nos guerrear e acabar matando uns aos outros, e até mesmo aí as mudanças climáticas. Ele acreditava o seguinte: se nossa espécie tivesse alguma esperança de sobreviver, as gerações futuras precisariam construir uma nova vida no espaço. Uma das maiores preocupações dele qual era? O aquecimento global. Ele dizia que os recursos da Terra estavam sendo drenados, as indústrias estavam aí consumindo os recursos e liberando os gases. E isso daqui estava causando aquecimento. Até que ele disse que um dia a Terra poderia se tornar uma nova Vênus. Vênus é um planeta que tem um efeito estufa infernal, temperatura lá de 400 graus. Mais quente que o forno da tua casa. Vai lá no forno da sua casa, se não me engano chega a 250. Lá em Vênus é 400 graus de temperatura por causa de um efeito estufa maluco que tem lá. Então, uma das últimas pessoas que ficou inimigo dele foi quem? O Donald Trump. Por quê? Porque tirou lá os Estados Unidos do protocolo lá de aquecimento global. Para o Trump não existe aquecimento global. Ele também tinha medo de que poderia acontecer um impacto de asteroide que viesse aí dizimar nosso planeta. Outra coisa que o preocupava também era o que? A inteligência artificial. Desde quando a Intel e a SweetKey construíram lá os sistemas para ele poder se comunicar com o mundo depois que ele se paralisou, ele viu que a tecnologia era algo incrível. E ele sempre teve medo de que a inteligência artificial pudesse aí, em algum momento, acabar com nós, né, os seres humanos, e se tornar, por exemplo, uma nova Skynet. Ele sempre defendeu a regulamentação, que tinha que ter alguma forma de controlar a inteligência artificial. Ele, o Elon Musk, né, sempre falam isso daí. Já o Zuckerberg diz que não precisa de regulamentação. A agressividade do ser humano também preocupava Stephen Hawking? Sim. Ele falava que a gente é muito hostil, a gente tinha que precisar ter empatia um pelo outro maior. Só que ele dizia que com a superpopulação ia precisar de mais espaço para cultivar, mais espaço para viver, e isso ia gerar guerras, porque as pessoas iam lutar por matérias-primas. Para finalizar, algo que aí ficava atormentando ele, que fez ele dizer que a gente precisava sumir daqui nos próximos 200 anos, se quiséssemos continuar como espécie aí, são os extraterrestres. Ele disse que os extraterrestres, ele estava mais convencido do que nunca de que existiam, tanto é que ele, junto com o Zuckerberg aí no caso, fez o projeto Breakthrough Listen, usou lá para tentar localizar civilizações alienígenas e depois enviar mensagens para eles. E dizia para a gente ter cautela se a gente respondesse uma mensagem de uma outra civilização, porque ele deu como exemplo a América quando chegaram os europeus. Os europeus muito mais avançados acabaram com os povos nativos aqui. Então, se uma civilização consegue vir até o nosso planeta, ela é muito mais avançada que a gente. E nós aí poderíamos ser facilmente subjugados
por essa nova espécie alienígena. Então ele diz que se alguma coisa dessas acontecer, o ser humano está em apuros. Então por isso que a gente tem que explorar o universo e começar a colonização de Marte, aí depois podemos ir para outros mundos, para a Lua ou quem sabe outros sistemas solares. Porque se acontecer algo com o planeta Terra, nós vamos ter um backup em outro local. Elon Musk está trabalhando para isso, né? Em 2030 ele quer mandar o homem para Marte, está desenvolvendo lá a cápsula Red Dragon, o Big Fucking Rocket e tudo mais. Falei disso numa notícia ontem até aqui no jornal, ele dizendo que os primeiros seres humanos a colonizar Marte, provavelmente morreriam. Então tá aí, o último alerta do Stephen Hawking é: em 200 anos temos que ter colonizado alguma coisa ou corremos sério risco de sermos extintos, seja por extraterrestres, por aquecimento global, pelo impacto de asteroides ou pela inteligência artificial, até mesmo por nós mesmos em uma eventual guerra aí que acabe com o planeta inteiro. Assombrados, deixe sua opinião se você concorda que em 200 anos a gente pode se acabar, nós mesmos vão acabarem com a gente, ou você acredita que não, isso não vai acontecer. Deixe sua opinião. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados, com.com.br, você não se inscreveu.